Quê? Vou entrar fumando. Alguém já ligou? Já? Fecha essa porta aqui. Porra, eu pago vocês pra quê? Ai. Hã? Ah, foda mau exemplo aqui. Mau exemplo é roubar e não poder carregar, rapaz. Mau exemplo é julgar mal as coisas dos outros. É, pera aí. Caralho, meu. Quê? Aí. Ah, bom. Eita. Salve, salve, terráqueos. Aqui é Erison Max, o seu alienígena louco, burro e mentiroso. Ou não, com as notícias da semana. Hoje vamos começar na segunda-feira, no dia 2, e vamos até ontem, né? Sábado, dia 7. Eu vou falar a respeito das coisas, do resumo da semana que eu vi aqui, para poder deixar você atualizado por quem é atualizado pelo YouTube. Não é verdade? Que é por onde eu sou atualizado. Então vamos lá. Segunda-feira, o que nós tivemos, eu vou dar uma breve pausa aqui e vamos começar aqui, segunda-feira, dia 2 de maio. Bom, então segunda-feira foi de fuder, vou começar com uma notícia que eu anotei aqui, chupa China, vocês não vão ver o Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Marvel tomou um maior prejuízo aí porque quis dar uma lacrada, fez alguma coisa que a China não gostou, torceu o nariz, resolveu que lá não passa, se não for editado. Eu acho terrivelmente sinistro isso, eu já vi acontecer em alguns planetas, mas, meu, cada um decide o que quer assistir, cada um decide o que seus filhos querem assistir, é uma coisa bem tranquila, quer dizer, em alguns planetas, em outros não. Né? Então, notícia aí para o chinês, coitado, que estava ansioso para assistir o Doutor Estranho 2, eu também estava, não deu. Né? Vamos para a próxima notícia. Ah, aqui, eu não lembro, não sei, não lembro oriundo de onde é, mas os políticos falando de políticas, eu acabei anotando aqui, porque é muito interessante que houve uma correlação entre a mitologia bíblica e a política, onde disseram alguma coisa que eu achei muito interessante, que o diabo ganha quando você dá ouvidos para ele. Eu acho isso uma coisa assim, eu acho que quem disse isso queria colocar você debaixo do sovaco e deixar você ali no escuro, onde é quente, úmido, escuro e seguro, entendeu? Indiferente do cheirinho, porque, meu, você tem que saber, o amadurecimento vem do juízo que você faz das coisas que você vai tomando conhecimento. Se você fala, olha, eu não vou dar ouvidos, em vez de querer se aprofundar nisso, e hoje em dia, acredite, tem muito professor de filosofia explicando aí o que acontece quando um QI de ameba tem uma ideia de ameba que parece boa, e acredite, são muitos, isso em muitos planetas, às vezes a ideia vem com verniz maravilhoso, mas é uma merda de ideia. Por exemplo, que é um exemplo aqui que todo mundo gosta, o salário mínimo. Todo mundo acha que o salário mínimo é uma coisa maravilhosa, que subiu, sobe para todo mundo. Mas aquilo é mentira, porque a pessoa que, por exemplo, tem um rendimento que não compensa, ela é demitida. O salário mínimo subiu, o cara tem um empregado lá que não compensa mais pagar, ele manda o cara embora. Vai acertar com o cara na justiça, vai empinar, pagar parcelado. Aliás, a justiça do trabalho é uma coisa que, tipo assim, sério, no universo foram pouquíssimos planetas, tipo, eu já falei que foram centenas de milhares de planetas que eu estive, foram uns, sei lá, menos de 10. Tá? Justiça do trabalho. Toda vez que todo planeta que começou a segmentar a justiça, era só para ir um pouco mais para o socialismo, que é uma contaminação terrível aí uma coisa nasceu para outra, tá? Isso nos outros planetas você consegue ver que esse sistema
da maioria, né, que eles chamam de, caralho, meu, esqueci o nome da desgraça do sistema que não é democracia. Esse sistema de democracia, né, ele sofre uma contaminação, ele nasce puro, mas ele sofre uma contaminação socialista e aí ele morre, tá? E ou ele dá lugar para a liberdade. Eu já falei disso em outro vídeo, eu vou continuar aqui com as notícias da semana, mas é o que eu estou dizendo, a coisa é terrivelmente impressionante. Ah, estão pensando aqui em voltar aos sindicatos, eu acho que deveria ter um sindicato do youtuber iniciante, que deveriam contribuir com mais os youtubers que estão há mais tempo, os iniciantes não. Por falar nisso, eu recebo essa contribuição. A propósito, eu esqueci de dizer que no meu planeta, de onde eu venho, a minha opinião é minha e os seus sentimentos são seus. Então, qualquer coisa que eu disser aqui, se você se sentir ofendido, os sentimentos são seus, tá? A minha opinião é minha, mas deixa no comentário. Me xinga, pode me xingar no comentário, tá? A sua opinião me importa. Eu quero ouvir, talvez eu discuta com você. Talvez não, se não vale a pena. Mas vamos para a próxima notícia que é... Ah! No dia do trabalho acabou a mortadela. Né, houve alguns showmícios do 1º de maio, que foram no domingo, no dia 1º, e, puta, o showmício do Lula flopou total. O do Bolsonaro bombou, né? Era uma data tipicamente da esquerda. Isso não tem muita definição, tá? O dia do trabalho, existem diferentes dias, de diferentes datas de comemoração, cada uma é diferente no planeta, às vezes é diferente em diferentes regiões do planeta, é tudo muito diversificado. Então não dá para dizer muito a respeito disso. O que dá para dizer é o seguinte: se antes era da esquerda a pauta, agora passou para a direita. Então, se você gosta do Dia do Trabalho, agora você pode comemorar com o pessoal da direita, se você acha que deve, é melhor, né? Vamos para a próxima aqui. Ah! Uma das coisas que disse o Lula, que é muito interessante, né? Eu já vi acontecer semelhante em alguns planetas, mas aqui aconteceu. Ele responsabilizou aí, a gerência de um país para um juiz, né? O Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi que fudeu o país quando fez o julgamento dele, né? Tudo, mas eu não sei, pode ser verdade, porque foi o que eu disse, eu sou louco e burro. Né? Então, a propósito, se você olhar, a gente tem no meu planeta uma expressão que a gente chama de expressão de burrismo. E se você identificou aí, bota os segundos em que eu faço cara de burrismo aí, porque eu sei que eu faço. Tá? E se você faz cara de burrismo aí e quiser deixar alguma imagem aí, mandar alguma imagem para mim aí, eu vou achar divertido fazer alguma coisa assim que eu conseguir arrumar o computador a propósito. Se você, eu não sei como é que funciona aí, se dá para deixar uma gorjeta, se dá para mandar um pix, eu vou deixar nos comentários aí. Se a galera comentar, eu vou botar os links, eu vou botar as fontes de tudo que eu vi e vou deixar também no comentário o meu número de telefone, que é a minha chave Pix, certo? Então vamos para a próxima notícia. Aqui, Daniela Mercury acha pouco, acha que 270 mil reais é pouco, né? O que é 270 mil reais para ela? Que foi o que a prefeitura pagou pelo show dela, que flopou, né? Do Lula, né? A propósito, até marquei aqui, será que ele é parente do tal de Fred Mercury? Não sei, né? Ah, que interessante, um epidemiologista na Jovem Pan falou para pararem de falar mentira a respeito da vacina. Eu só não sei se ele estava falando da vacina de Covid ou vacina de gripe, porque a vacina de gripe é uma coisa antiga, né? Mas a vacina de gripe aí é bem contemporânea, né? Criar assim, são poucos planetas que têm essa tecnologia, ainda mais com a evolução que se tem aqui. São pouquíssimos planetas que conseguem criar uma vacina assim tão rápido, né? Então, às vezes levanta um pouco de desconfiança, mas eu não estou falando nada, tá? Se você acha que eu estou falando mal da vacina, não, estou só falando que vacinas rápidas em outros países despertam desconfiança
E o pessoal costuma debater a respeito dela ser boa ou não, mas tudo isso só é respondido com o passar do tempo, tá? Tem um fator que em todos os planetas não tem jeito, que é o tempo. Então, o tempo tem que passar para as pessoas descobrirem o que acontece com as coisas de fato. Não é verdade? Bom, sei lá. Aqui, a notícia da guerra tem um monte. Notícia da guerra, segunda-feira, a guerra lá da Ucrânia ferveu. O general Gerasimov foi para a frente de batalha e foi ferido, né? E num ataque ucraniano, né? Bem como Kursk, né? Aparentemente, será que foi sabotagem? Porque parece que não foi um ataque muito direto, né? Eles não sabem dizer se foi sabotagem dentro da Rússia, por causa dos russos, né? Que está acontecendo lá o Putin, agora que ele vai declarar guerra, né? Até agora era meramente uma operação especial, né? A declaração de guerra. Porra, vocês não arrumaram essa merda direito, meu. Tem que ficar arrumando aqui. Eu não entendo disso aqui, meu. Vai acordar o cara lá. Pô, vai acordar o cara lá, meu. Não, deixa quieto, já consegui. Bom, voltando aqui, um monte de inúteis. Eu já falei que eu sou podre de rico, que isso daqui é um galpão gigante, que eu tenho uma pá de funcionário que a hora que eu acordo, a hora que eu quero para poder gravar, eu acordei os caras agora, mandei eles arrumar equipamento e aparentemente estava fora do enquadramento aqui. O idiota fala que é porque eu não quero sentar aqui antes, mas é problema dele, eu não quero saber. Eu pago para arrumar, certo? Ou não? Bom, vamos lá. Bom, o aeroporto lá onde está a base principal da Rússia foi muito bombardeada, né? Eles tomaram o aeroporto lá na Ucrânia e os ucranianos sabem que a base russa está lá. E eles mandaram ver essa segunda-feira, acho que deve ter sido talvez no domingo, né? Em paralelo está acontecendo uma outra coisa muito interessante que é normal acontecer nas guerras em todos os planetas, mas que é uma coisa muito feia, né? Então, os soldados russos estão saqueando a Ucrânia, estão mandando até máquina de lavar pelo correio para casa, né? Eu nem imagino como é que isso acontece, como é que o cara do correio vai levar isso no meio da guerra, mas eles estão despachando até máquina de lavar, máquina de lavar roupa, eletrodoméstico, televisão, eles estão despachando tudo para a Rússia lá, estão roubando tudo. Mais para frente na semana ainda houve uma notícia de que, eu não sei se eu anotei aqui, de que eles estão roubando também os silos russos, eles estão roubando os cereais russos, a produção a produção agrícola da Ucrânia, né? Os russos, a propósito, desculpe, os russos estão roubando a produção agrícola de grãos da Ucrânia, né? Eles já fizeram isso antes, quando tem um episódio que teve o Gulag, né? Eles já fizeram isso antes, estão fazendo de novo, né? Então a coisa é um pouco preocupante aí, eu acho, né? Bom, vamos ver o que mais aqui. Ah, o mercado negro russo. Como a Rússia está sofrendo muitas sanções, né, e toda vez que acontece esse papo de sanção, a demanda, vamos entender, essa é uma lei universal, tá? Essa não é uma lei da Terra, essa é uma lei universal. Onde existe demanda, vai existir oferta. Então não importa o que a pessoa quer comprar, se ela quiser comprar, se uma pessoa só quiser comprar e for uma coisa muito exótica, ela não vai encontrar mercado. Mas quando esse número de pessoas cresce e quando existe uma rede de comunicação que está atingindo agora a maturidade da rede de comunicação de vocês, praticamente qualquer mercadoria pode ser comercializada, desde coisas que são consideradas legais até coisas que são consideradas ilegais, né? Eu me refiro até de coisas mais sérias do que simples drogas, porque a droga destrói a vida da pessoa que está só usando, mas existem comércio de pessoas que são escravizadas e são mantidas em cativeiro, e esse tipo de coisa que existe em todos os planetas, tá? Mas é uma coisa muito terrível e que eu não gostaria que existisse, mas infelizmente existe. Então, onde há demanda, há oferta. Aí eles chamam de mercado negro. Eu acho muito engraçado, porque não é mercado negro, é mercado. As pessoas continuam precisando das coisas. Então, lá na Rússia, como está acontecendo um bloqueio, então a pessoa que se submete ao governo não pode comercializar algumas coisas, está sofrendo sanção. Já quem corre por fora, que é o mercado que participa do mercado negro, está tendo um aquecimento, estão tendo vendas maiores. Ou seja, as pessoas continuam demandando as coisas.
algumas pessoas se arriscam a fornecer, ou seja, mercado negro aquecido na Rússia. Você que é russo, você que tem algum contato russo, que está vendo isso daqui, já começa a se agilizar que dá para levantar uma graninha por aí, hein? Dica boa dica boa de investimento. Vamos agora para terça-feira, dia 3 de maio, eu vou dar uma revisada aqui, já volto. Congelar aí. Bom, terça-feira foi um dia que eu acho que teve poucas notícias, mas eu acabei estudando conteúdo filosófico e eu vou trazer aqui para vocês um comentário breve sobre uma coisa interessante que eu encontrei aqui, que é o círculo de preocupação e o círculo de influência, tá? O que é isso? Existem algumas coisas com as quais você pode e deve se preocupar e que estão dentro do seu círculo de influência, ou seja, a respeito daquilo você pode estar fazendo alguma coisa, a respeito de outras coisas não. O curioso é o seguinte, as pessoas no nível em que se encontram as pessoas aqui no planeta Terra, elas têm pouca consciência do nível de influência delas quando se fala num comportamento coletivo. Tá? Elas têm uma consciência disso e ao mesmo tempo não têm. Elas sabem que um movimento coletivo, né, numa direção pode provocar mudanças numa esfera de influência que até está um pouco fora da influência delas. Eu vou explicar mais ou menos como isso funciona em todos os planetas, tá? Não é só aqui no planeta Terra. Ele funciona em todos os planetas do universo e se chama boicote. É considerado um dos sistemas mais eficientes e livres que você pode estar usando para corrigir alguma coisa que você acha ruim e que teoricamente, né, está fora da sua esfera de influência. Como é que isso funciona? Você, por exemplo, eu tenho um comportamento semelhante com isso. Quando eu vejo algum artista, alguém que não é do meio político, se envolvendo no meio político e dando alguma opinião que eu acho ruim, né? Quando esse político se associa a alguma marca, quando esse artista, perdão, se associa a alguma marca, eu evito aquela marca. Tá? Então, às vezes uma marca que não tem aquele artista como uma figura, como garoto propaganda, né? É assim que eles chamam, como garoto propaganda, e custa um pouquinho mais, eu vou na outra marca porque simplesmente não prestigiou aquele cara. Não prestigiou aquele cara que prestigia aquelas ideias. Existe um elo onde você começa a evitar. E aí o que acontece? Dentro das suas esferas de influência, uma decisão dessa acaba sendo muito positiva, porque se você tem uma decisão dessa, uma outra pessoa tem uma decisão dessa, e outra pessoa, outras, vão tendo, então, por exemplo, tem uma figura que chama lhama cuspideira. Qualquer coisa onde ele apareça, eu já não vejo mais. Seja um canal de televisão, seja uma propaganda, ele apareceu, eu desprestigio imediatamente aquilo. Eu não vou falar dele, eu não vou nada. Eu simplesmente, quando apareceu, eu não comento, eu não nada. Eu ostracizo. Né? Essa é a expressão terráquea que tem para esse tipo de coisa, que era feito na Grécia, eu acho, na Roma ou na Grécia, eles ostracizavam. O que é isso? O cara vai para um esquecimento. Ele é banido e esquecido. E ninguém falava nele, acho que era por um período de 10 anos. Tá? Ele era legalmente banido. Eu não entendo muito de lei positivada. Eu entendo o seguinte, que quando a pessoa tem um comportamento recorrente que é ruim em qualquer planeta e ela sofre um banimento, com o passar do tempo, se ela regressa e ela contém essas ideias, ela começa a integrar de novo o coletivo. Se ela continua com as mesmas ideias, ela sofre um processo que aqui eu tenho certeza que se chama marginalização. Tá? Então as pessoas, onde existe liberdade, né, que você tem esse ciclo de influência, esse ciclo de influência, as pessoas têm a consciência de que ele é um pouco mais forte do que ela realmente que acha que é. Então, por exemplo, o simples fato da pessoa não receber no comércio dele uma pessoa que tem um comportamento social ruim,
nos outros planetas, eu estou dizendo, né? Então um cara que incomoda os vizinhos, um cara que mudou agora para uma vizinhança e faz muito barulho, ele faz fumaça, ele não se importa com os vizinhos, não existem leis nesses planetas. O que acontece? Os vizinhos se comunicam e dizem que aquele vizinho novo está provocando um transtorno muito grande, que está incomodando a todos. E o que acontece? O comércio local passa a não atender esse cara. Esse cara tem que comprar longe, começa a ficar difícil a vida dele e ele passa a se integrar à sociedade e ele é reaceito. Tudo isso é um processo natural e normal que acontece nos países livres, né? Que aqui não acontece. Mas saiba, a sua esfera de influência, quando você reconhecer alguém assim, se você conversar meramente, você não precisa fazer postagem, você não precisa se expor. Converse com seus amigos, olha, eu não prestigio tal marca por causa de tal fulano que disse tal coisa. E começa a desprestigiar as marcas. É assim, aliás, o que os cancelados, né, que o grupo de cancelamento vem fazendo. É super legítimo. Você falar para todos os seus amigos, para todos os seus conhecidos, falar, meu, não prestigia mais esse cara. Esse cara não presta, esse cara não. Entendeu? E aí o que acontece? Todo mundo sabota o cara, ele vai sentir que aquele comportamento, aquilo que ele disse, está errado. Né? É lógico que aqui a gente eu sinto que existe uma desproporção no equilíbrio entre as forças políticas polarizadas aqui. Né? É muito mais organizada a força da esquerda do que a força da direita. Né? Já a força da liberdade, que é um outro grupo aí, é muito menor, mas vem crescendo. Eu acho que esse grupo em breve vai se tornar muito grande. Você vê que onde existe mais opressão, a liberdade ganha mais espaço. Tem um deputado argentino agora que tem essa postura de maior liberdade, que vem ganhando muito destaque aí na Argentina, que está sofrendo muito com o governo esquerdista, e eu já tinha comentado isso antes com algumas pessoas. Bom, terça-feira não tem notícia, teve uma reflexão. Vamos agora para a quarta-feira. Dia 4, tá fácil, né? Bom, na quarta-feira aqui nós vamos falar de Amber Heard, a heroína dos homens contra o Bostinha, do João Profundo do dedinho amputado, né? Qual homem macho de verdade nunca apanhou de uma mulher vítima da sociedade, hein? Eu tomei a minha surra semana passada. O que está acontecendo agora? Agora a Amber Heard e o Johnny Depp, né? Estão brigando furiosamente, mas por que eu tenho trazido tanto esse artigo à voga, né? Porque o que acontece é o seguinte, aconteceu uma defesa muito forte da mídia, de todo mundo, da Amber Heard, que não sofreu praticamente nenhuma... Ela não sofreu punição nenhuma, ela simplesmente acusou o Johnny Depp que... Puta, eu vou falar pra vocês, todos os personagens que ele fez, eu acho ele maravilhoso, ele faz personagens caricatos maravilhosos, o Jack Sparrow, o Eduardo Mãos de Tesoura, ele faz personagens maravilhosos. Eu achei um pecado tirarem ele da franquia do spin-off do Harry Potter, né, os Animais Fantásticos lá, mas ele sofreu muitos prejuízos por causa de acusações que ela fez, que a galera comprou sem prova nenhuma, simplesmente pegou porque ela é bonitinha, porque ela é pequenininha, porque ela é minhonzinha, e acredite, essas são as mais terríveis. Mas ela foi diagnosticada com um lance que chama borderline e alguma outra coisa, que ela tem, que é um comportamento que quem já conviveu com algumas mulheres sabe que esse é um comportamento que eu acho que, eu posso estar errado, tá? Mas eu encontrei esse comportamento em muito mais mulheres. Eu não tive amigo que era assim, eu tive relacionamentos com mulheres que eram assim. Eu tinha a sensação de que esporadicamente elas queriam ser agredidas fisicamente, né? Então, o Johnny Depp está vivendo isso e ela está mostrando agora, tá mostrando para o mundo que as mulheres podem ser assim. Então, se você é homem e está aborrecido com ela, fique contente. Torça para ela perder, mas fique contente, porque ela já tem um histórico pregresso, ela é bissexual, ela estava enrolada com uma outra mina que ela também agrediu,
tá? E teve uma série de depoimentos a favor do Johnny Depp a respeito de tudo isso. Então, vamos acompanhando aí. E tem mais notícias essa semana a respeito disso, tá? Essa quarta-feira foi exclusiva a respeito disso, porque sei lá o que aconteceu com o meu YouTube, ou talvez eu tivesse com mais sono. Às vezes o clima do seu planeta aqui me judia um pouco. Mas agora vamos para quinta-feira, dia 5. Bom, para quinta-feira, dia 5, como eu acabei de falar de quarta-feira, da Amber Heard e do Johnny Depp, eu vou dar uma repincelada aqui só no que eu escrevi para fazer as manchetes. Então, molho de picanha no sanduíche sem mortadela. Ainda sobre o flop de Lula, né? O pessoal estava falando na quinta-feira ainda a respeito do comício do Lula, que, puta, foi uma derrota total. A Daniela Mercury fez pouco do cachê que foi pago pela prefeitura, né? Você está contente aí? Você é de São Paulo? Se você não é de São Paulo, dá risada do paulistano. Porque esse trouxa pagou um show de 270 mil reais para meia dúzia de pessoas. Ó, cada ingresso ali foi uma nota, viu? Foi uma maravilha. E, o comício não deu certo, flopou de vez. Quanto ao molho de picanha, o molho de picanha é muito interessante porque deu um rebu gigante de um sanduíche novo que o McDonald's lançou, que ele disse que o molho era de picanha, não que tinha picanha no sanduíche. E entraram na justiça e cancelaram o sanduíche. Certo? Eu falo que nos países em que onde não há liberdade, é tipo assim, é, 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 eu acho que eu penso que isso é uma loucura, mas foi o que eu falei, eu sou burro e também sou louco, então pode até ser normal, mas eu acho uma loucura os caras cancelar um sanduíche, meu. E o sanduíche do McDonald's é gostoso, né? Mas parece que não vai ficar assim. Teve notícia mais pra frente de que tanto o McDonald's quanto o Burger King estão recorrendo aí para poder vender o sanduíche com molho de picanha em paz, que eles não estão podendo. Então, se você gostou do sanduíche de molho de picanha, torça a favor do McDonald's e do Burger King para poderem vender o sanduíche com molho de picanha em paz. Né? Ainda sobre Amber Heard aqui, Eduardo Mãos de Tesoura, né? E Mera ainda se estapeiam furiosamente na quinta, né? Ou seja, essa semana foi praticamente deles. O YouTube tomou veneno. É uma coisa que eu tenho que dizer para vocês, que eu ainda não gravei, tô com tudo gravadinho aqui para jogar lá no Rumble, mas o YouTube tomou veneno. Ele fez uma parceria com uma parceria estatal, onde vão haver órgãos estatais que vão tomar conta das mentiras que vocês terráqueos contam. Porque, eu também conto, mas eu sou mentiroso assumido. E tem mais, eu não sou desse planeta, sou exilado de outro planeta, sou louco, sou considerado louco no meu planeta e sou considerado burro. Então, tudo que eu falo aqui pode ser ignorado, né? Porque ou é loucura ou é mentira, né? Ou não. Mas vamos seguir em frente aqui. Aqui, ainda na quinta-feira aqui, teve uma coisa interessante que eu assisti. Eu assisti um site onde eu descobri que 100% das mulheres são 1% das mulheres. Você quer entender? Eu vou explicar. Eu assisti um vídeo de um sujeito discutindo com um monte de mina, e as minas são lindas, são umas minas gatinhas, puta, assim, só o filé do filé, né? E elas começam a dizer como elas querem o cara e não sei o quê, aí esse cara pega e afirma para elas que esse cara que elas querem é o cara que é 1% dos homens e que ele não se submeteria a uma mulher como ela. E aí ela pega e fala, por que não? Ele fala, você se considera 1% das mulheres, porque esse cara que você está falando é 1% dos homens, ele quase não existe. É um Elon Musk da vida, é um Elon Musk, eu vou falar dele mais pra frente. É um Bill Gates, né? É um cara assim, que é um estouro, né? É 1%. Você que é um cara desse por quê? Você se considera 1% das mulheres? Ela falou, eu me considero. E todas as minas olharam e o cara não perguntou. Mas eu tenho certeza que todas as minas se consideravam um 1%. E ele veio desmontando o argumento delas de maneiras que, no fim, ela percebeu que não dá para
100% ser 1%, né? Que ainda que ela seja uma fatia um pouquinho maior, ou um pouquinho, ainda que ela seja uma fatia um pouquinho menor, né? Porque o que é menos tem mais valor, regra de mercado, né? Ainda que ela faça parte de uma fatia um pouco menor, né? Que vamos dizer 50%, 45%, 40% de mulheres realmente bonitas, né? Porque vamos dizer que a maioria das mulheres no ápice da sua juventude, se elas se produzirem, elas conseguem fazer parte desse grupo selecionado, que é um pouco menor. Mas o tempo, o Cronos, né? Como eu não sei quem disse, Cronos é um pouco mais severo com as mulheres do que com os homens, né? Então, isso, ela sai dessa faixa uma hora, né? E ela não percebe que ela perde esse poder. Então, eu assisti um outro vídeo de mulheres também por volta dos 40, beirando os 50 anos, que estão reclamando que não acham um parceiro, porque elas acreditam que elas são esse 1%, e elas acabam se distanciando de outros homens que eles não são esse 1%, mas também são homens incomuns, né? Vamos dizer, 30% dos caras é o sujeito que é certinho, que é fiel, que quer uma mulher para casar, que quer ter que quer ter uma companheira, que está disposto a se sacrificar por essa companheira, que está disposto a aturar algumas coisas para ter um relacionamento a longo prazo, que é uma coisa muito positiva de alguns pontos de vista, né? Quando se você imaginar que todo mundo envelhece, que todo mundo que você precisa ter alguém por você, é interessante se estruturar uma vida dessa que algumas mulheres querem, mas elas não percebem que elas também não são esse 1% que elas acham que são e ficam procurando esse cara de 1%. Então, o que ele fala é o seguinte, fica um desequilíbrio de mercado com mulheres querendo se relacionar, querendo um relacionamento sério, homens querendo um relacionamento sério, mas ninguém fica com ninguém, porque todo mundo